Muito boa noite. Nós somos o GEAFA, o Grupo em Ação Francisco de Assis, que todas as segundas-feiras posta através dos nossos canais no YouTube, no Instagram, no Facebook, o Evangelho, que nada mais é do que um bate-papo sobre um assunto determinado, sobre um tema que a gente transcorre durante o mês. E nesse mês a gente está falando sobre grandes vultos da nossa história do Espiritismo, né? E vocês conseguem achar esses vídeos procurando nos canais do GEAFA. Então, hoje eu vou falar sobre mais um deles, né? Sobre um santo da Igreja Católica, mas queria agradecer a quem está aqui, que sempre nos acompanha, aqueles que estão nos assistindo pela primeira vez, muito bem-vindos, e compartilhem os nossos vídeos para fazer o nosso GEAFA crescer cada vez mais. Então, a gente sempre inicia através de uma oração, então eu vou pedir para aqueles que se sintam confortáveis que fechem os seus olhos. Nesse momento nós pedimos, Senhor, que possamos estar bem, em paz, e que o conhecimento esteja conosco, que o aprendizado esteja conosco, e que tu, Senhor, esteja conosco. A gratidão por esses momentos que nos fazem crescer como pessoas e evoluir. E que assim seja, meu Pai. Obrigada por hoje e obrigada sempre. Graças a Deus. Bom, vamos lá. O meu, o meu momento, né, de hoje, eu vou falar sobre a vida de Santo Agostinho. Então, eu vou compartilhar com vocês um, uns slides, a gente vai conversar um pouquinho, e também um videozinho para que a gente entenda um pouquinho melhor, porque quando a gente tem imagens que acompanham a nossa conversa, a gente consegue entender um pouquinho mais e se inteirar um pouco mais do assunto que hoje é Santo Agostinho. É um momento curtinho, mas que a gente pode tirar algumas curiosidades, né? E conhecimentos, como eu falei inicialmente, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu só espere um pouquinho para que eu consiga encontrar aí esses momentos. Então, vamos lá. Aí, o Santo Agostinho, o ano de nascimento, que foi 354, e o falecimento dele, que foi em 430. E, portanto, Santo Agostinho faleceu aos 75 anos de idade. Vamos lá. O nome dele era Aurelius Augustus, que mais tarde ficou conhecido como Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Hipona, só que a gente encontra algumas informações, né, como
Tagaste. A gente vê os dois nomes da região onde ele nasceu, que é na África, né? E que hoje é a Argélia, né? E Santo Agostinho viveu uma vida pagã, ligada aos prazeres da carne. Então, assim, nós temos chances, pessoal. Não precisa ser uma pessoa de vida regrada desde que nasce. Então, ele teve a sua vida pagã, né? Ele teve um filho, Santo Agostinho teve um filho aos 20 anos de idade, né? Então, ele teve uma vida normal, como todos nós, tá? Uma das figuras que mais influenciaram a sua vida foi a sua mãe, Mônica, que também mais tarde foi canonizada como Santa Mônica. E ela era uma cristã devotada e acabou fazendo com que seu filho se tornasse, no ano de 395, o bispo de Hipona. Mas mesmo antes de se converter ao cristianismo, ele já era um gênio da filosofia e já tinha ocupado grandes cargos como professor na época. Ele diz, palavras dele, que um professor não ensina sozinho, ele depende do aluno, de uma verdade comum aos dois. Então, uma sintonia aí de verdades, né, de busca de situações, da vida, que seja comum aos dois, tanto ao professor quanto ao aluno. Aí ele coloca assim, o professor mostra o caminho e o aluno o adota, porque o saber deve brotar do seu interior. É bem interessante isso, né? Então, vamos lá para o próximo slide. Esse próximo, agora a gente vai assistir um videozinho sobre a vida do Santo Agostinho, tá bom, gente? Então, aproveitem aí. Santo Agostinho. Seu nome era Aurélio Agostinho. Nasceu em 13 de novembro do ano de 1354, em Tagaste, uma cidade do norte da África, dominada pelos romanos, atual Argélia. Filho primogênito, seu pai, chamado Patrício, era pagão e pequeno proprietário de terras. Sua mãe, ao contrário, era cristã fervorosa, tanto que se tornou santa, Santa Mônica, celebrada no dia 27 de agosto. Um dia antes da festa de Santo Agostinho. Mônica sempre buscou educar o filho na fé cristã. Agostinho, porém, por causa do exemplo do pai, não se importava com a fé. Santa Mônica queria que seu filho se tornasse cristão, mas percebia que a hora de Deus ainda não tinha chegado, tanto que adiou seu batismo com receio de que ele profanasse o sacramento. Aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste. Lá estudou literatura latina e algo que o distanciaria da fé cristã, as práticas e crenças do paganismo local e romano. Com 17 anos foi para Cartago estudar retórica. Lá, embora tenha recebido formação cristã de sua mãe, passou a seguir a doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo apenas como bem e mal, negada veementemente pelos cristãos. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. 2 anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. O relacionamento dos dois durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Santa Mônica rezava pela conversão do filho. Agostinho tornou-se um professor de retórica reconhecido,
Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor na corte imperial situada em Milão. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Sua mãe mudou-se para Milão e exerceu certa influência sobre seu comportamento. Nesse tempo, também decepcionado com o ceticismo, Agostinho aproximou-se do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão. A princípio, queria apenas ouvir a retórica excelente do bispo. Antes de se converter, Agostinho separou-se de sua companheira após 13 anos de relacionamento e ainda envolveu-se com outras mulheres. Depois, porém, foi se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio. Sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele. A conversão de Santo Agostinho. Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos, Agostinho finalmente rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Encontrou em Jesus o que não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Assim, ele e seu filho Adeodato, então com 15 anos, foram batizados em Milão por Santo Ambrósio durante uma vigília pascal. A partir de então, passou a escrever contra o maniqueísmo, que ele conhecia tão bem. Mas depois disso, escreveu obras tão importantes que o tornaram doutor da Igreja. Agostinho dedicava grande atenção a Adeodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar para Tagaste. Enquanto estava no caminho de volta, sua mãe veio a falecer. Agostinho menciona em suas confissões a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe, Santa Mônica, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Esses diálogos foram decisivos para sua formação. Com a morte de sua mãe, muita falta sentiu Agostinho dessas conversas restauradoras. Após sepultar sua mãe, continuou decidido a voltar à sua terra natal. Chegou a Tagaste no ano de 288. Lá optou pela vida religiosa. Junto com alguns amigos de fé, deu início a uma comunidade monástica, cujas regras foram escritas por ele mesmo. Deste embrião, nasceram várias ordens e congregações religiosas masculinas e femininas, todas seguindo as regras e a inspiração agostiniana. O bispo de Hipona, percebendo a forte inspiração que Deus colocara na alma de Agostinho, convidou-o para ir junto nas missões e pregações. O bispo, já idoso e enfraquecido, vendo confirmada a sabedoria de Agostinho, ordenou-o como sacerdote, o que foi aceito com grande alegria pelos fiéis. E depois, em 397, logo após a morte do bispo, o povo, em uma só voz, aclamou Santo Agostinho como bispo de Hipona. Ele ocupou o cargo durante 34 anos, derramando toda a sua sabedoria nas pregações, nos livros, na caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda. Combateu heresias, tornou-se um dos mais importantes teólogos e filósofos da Igreja, influenciando pensadores até o presente. Foi aclamado doutor da Igreja por causa de seu mistério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras estão Confissões e Cidade de Deus, livros autobiográficos que se tornaram best-sellers ao longo de vários séculos e são até hoje. Santo Agostinho faleceu feliz pela força da Igreja de Hipona, mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara lá ocorrida, motivo de grandes perseguições contra os fiéis. Sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano 430. Em 725, seus restos mortais foram exumados e trasladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro.
A igreja fica perto do local onde ocorreu sua conversão. Bom, depois que a gente conheceu um pouquinho sobre a vida dele, né? A gente tem assim, suas ideias influenciaram gerações de pensadores cristãos, principalmente nas questões sobre a moral, a filosofia e a religião. A gente tem que entender que na época, o contexto histórico em que Santo Agostinho viveu, a educação era conhecida como patrística, ou seja, é uma referência aos padres. A palavra patrística vem dos padres, né? E que ministravam essa educação. Naquela época eram os padres que faziam isso, né? Então essa educação estimulava nada mais do que a obediência aos mestres, a resignação e a humildade diante do desconhecido. O objetivo era treinar o controle das paixões para merecer a salvação. Numa suposta vida após a morte. Então, segundo essa educação patrística, você tinha que ser uma pessoa humilde e obediente para ter a salvação quando você morresse, né? Uma coisa, enfim, era da época. Porém, Santo Agostinho colocava algumas questões aí, sobre o livre-arbítrio, por exemplo. Deus fez as criaturas e com a liberdade e a possibilidade da escolha, né? Então, segundo as ideias de Santo Agostinho, a gente tem sim a possibilidade de escolher aquilo que a gente quer viver, passar, pensar, enfim. E aí ele coloca, se Deus é bom, por que que o mal existe? Então ele coloca muitas reflexões, né? Se existe uma bondade, por que que a maldade está aí? A maldade está aí por causa dos homens, né? Poderia ser uma das respostas. Fala também sobre a incompatibilidade entre a fé e a razão. Então ele coloca assim, a fé pode ir além. Eu posso acreditar numa imensidade, numa imensidão, enquanto que a razão não. A razão é uma coisa mais pontual, enquanto que a fé, eu posso remover, como se fala, a montanha. Se eu tenho a fé dentro de mim, eu posso fazer dela um caminho muito maior e uma possibilidade infinita. O homem é um ser moral. A preocupação é viver para si, para o outro e para Deus. E aí, quando eu falo no para o outro, é a questão do compartilhar, é a questão de eu estar pensando no meu próximo. A verdadeira felicidade só é alcançada em Deus. E ele fala, como um teólogo, né, um filósofo, que filosofia e teologia andam lado a lado. Algumas curiosidades sobre a vida de Santo Agostinho. Então, dia 28 de agosto é a data oficial que a Igreja Católica trouxe como o dia de Santo Agostinho, porque foi o dia da morte dele. Santa Mônica também foi canonizada
E a data comemorativa de Santa Mônica é dia 27 de agosto, um dia depois da data de Agostinho. E ele se converteu aos 32 anos. E a sua mãe, né, ao cristianismo, né? E a sua mãe faleceu 4 anos depois, porque ela dizia que a missão dela, o propósito dela, havia sido cumprido, né, ao ver o seu filho um cristão. E segundo Santo Agostinho, a sua mãe era para ele uma intermediária entre o mundo terreno e Deus. Santo Agostinho escreveu cerca de 100 livros. A gente vê controvérsias aí sobre essa informação, né? Mas a gente encontra cerca de 100 livros e 750 obras entre cartas e sermões. A gente podendo até encontrar mais informações sobre isso ainda, mas no que eu pesquisei, eu encontrei essas informações. Aí a gente vê uma imagem de Santa Mônica e Santo Agostinho. Um minutinho que caiu aqui o meu foninho. Então, a gente vê uma imagem dos dois aí. E uma outra imagem de Santo Agostinho, provavelmente num dos seus lugares preferidos, né? Que é onde ele gostava de escrever e tal. E fazer as suas reflexões, né? Então, ele vendeu todos os seus bens, distribuiu dinheiro entre os pobres e fundou um mosteiro. Ele governou isso tudo antes dele ser bispo, enquanto ele foi padre, né? Ele governou a igreja de Hipona até a sua morte, que aconteceu em 430, como eu disse anteriormente, aos 75 anos de idade. Então é isso que eu queria conversar aí com vocês, né? Um pouquinho, um resuminho da vida dele. E eu trouxe, e vou ler aqui para vocês, um texto de Santo Agostinho que ele chama de Reflexões para Todos. E bastante interessante, eu vou ler para vocês, tá bom? É um texto que se chama A Morte Não é Nada. Então, vou começar. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. Então a gente percebe nesse texto de Santo Agostinho a clareza da vida após a morte, a clareza da questão primordial
do Espiritismo, que é que a vida continua. Então ele coloca aqui palavras bem claras sobre a continuidade da vida, que a gente aqui só está de passagem. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer essa oportunidade. Eu estou nesse último evangelho do ano, para mim, para minha participação, então agradeço muito vocês estarem aqui e sempre procurem fazer o nosso GEAFA crescer compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigada, minha gratidão e até a próxima, pessoal. Obrigada.